Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez, embaixador, poderíamos com certeza fazer um programa com umas 3 horas, porque desde o passado fim de semana, com a realização da Conferência de Segurança de Munique, que o mundo entrou em ebulição desde logo, ou talvez uns dias antes, com a história de que já falámos, aliás, da Conferência de Paris sobre inteligência artificial. Depois disso, Munique teve mais uma vez um vice-presidente dos Estados Unidos completamente a abrir, digamos assim, uma vez que decidiu explicar com todas as palavras, menos as interditas, o pouco apreço que tem pela União Europeia e pela Europa em geral. E depois as duas conferências, uma delas a realizar-se nesta altura em que estamos a gravar o programa, as duas conferências de emergência em Paris. Como é que viu toda esta salgalhada, vou usar este termo, embaixador? Não é muito comum começar por citar Lenin, mas não sou eu. É o presidente da Finlândia, que não é suposto, digamos, ser um grande amigo de Lenin. Os finlandeses, normalmente, em relação ao vizinho de leste, não têm este grande apreço. Mas Alexander Stubb, que coincide por acaso ser um amigo meu, há muitos anos e que é hoje atual presidente da Finlândia, foi buscar a Lenin nesta frase magnífica. Há décadas em que nada acontece. E há semanas em que acontecem décadas. Ora bem, o que se está a passar nos últimos tempos, depois da eleição de Trump, de certa maneira, dá razão a Lenin. por, todos, por esta conjuntura nova em que houve uma aceleração clara da história, não sabemos por quanto tempo e com que efeitos, etc., mas está tudo, digamos, em ebulição. E essa essencial ebulição tem a ver com a nova posição americana e, em particular, com os efeitos internacionais dessa nova posição americana. Nós várias vezes aqui falamos, quando falamos da eleição de Trump, que Trump é presidente dos Estados Unidos e é essencialmente para a vida política interna americana que a eleição é importante. E mais do que isso, os Estados Unidos, ao votarem, não votam muito na política externa. Mas, de certa maneira, para nós, que somos, digamos, refletores daquilo que é a mudança nos Estados Unidos, esta mudança trouxe uma viragem importante. E essa primeira viragem teve efeitos logo na chamada Conferência de Segurança de Munique, que é uma conferência que todos os anos se realiza, há muitos anos se realiza em Munique, que traz vários stakeholders, vários intervenientes da área de segurança, trouxe a Rússia no passado, mais do que isso, é nessa conferência, em 2007, que Vladimir Putin tem um discurso que, de certa maneira, alertou os ocidentais relativamente à sua mudança de percurso. Eu diria que foi o momento em que Putin preferiu não ser respeitado ou não ser considerado e, de certa maneira, ser, digamos, Unido. terem medo dele. Bom, este discurso é em 2007. Em 2008 dá-se a crise da Geórgia, em que a leitura dos factos não é unívoca, mas, de certa maneira, a Rússia intervém depois de uma ação feita pelo presidente, ou designada pelo presidente da Geórgia, Saakashvili, sobre as duas regiões da Geórgia que estavam tomadas por forças pró-russas, a Ossétia do Sul e a Abcásia, e isso deu uma entrada dos russos na Geórgia e uma mudança de situação acalmada pela União Europeia, na altura chefiada, porque o Tratado de Lisboa ainda não estava em vigor, chefiada por Sarkozy. Depois disso, a partir daí, a Conferência de Munique começa, digamos, a ser o palco desta divergência de leituras, e até chegarmos a esta conferência de 2025, em que nós vimos chegar J.D. Vance, que é uma espécie, é o vice-presidente americano, mas é uma espécie de ideólogo de uma certa direita americana, direita ou extrema-direita americana, que fez nesta Conferência de Munique, em que alguns estariam à espera. Nós não, porque tínhamos falado aqui muito claramente que isso não ia acontecer, que a Conferência de Munique já avançasse sobre as ideias de Trump face à Ucrânia, isso aconteceu mais tarde, mas J.D. Vance veio, de certa maneira, fazer uma provocação aos europeus.
tocando-lhes, em particular em Munique, na Alemanha, num ano de eleições, porque há eleições de que vamos falar a seguir no dia 23 deste mês na Alemanha, dizendo que a Europa estava a coartar a liberdade de expressão dos votantes ao criar uma espécie de linhas vermelhas relativamente à extrema-direita. Isto na Alemanha é uma espécie de um tabu. Em Portugal já foi mais. E, portanto, estamos a ver, e em França também, tendo em atenção aquilo que é o isolamento do Rassemblement National face aos outros grupos. E, portanto, no fundo, Vance acaba por fazer uma grande provocação. Essa provocação foi imediatamente resistida, nomeadamente por um discurso que lhe sucedeu de Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa alemão, e depois vários outros líderes, digamos, contraditaram a posição do vice-presidente americano. Isto, portanto, significa que Vance é, digamos, a guarda avançada da provocação europeia, da provocação americana face à Europa, numa Europa que está, digamos, em pânico relativamente àquilo que é o avanço de Trump e as ideias de Trump. E, portanto, a Conferência de Segurança acabou com o presidente da conferência a chorar, que é uma coisa extraordinária, fez um discurso de encerramento em que se comoveu, tendo em atenção a evolução da conferência e o modo dramático como ela se concluiu. E, portanto, isso significa, de facto, que a confiança dentro da Europa, este é que é o ponto essencial, a confiança entre aquilo que eram tradicionalmente os aliados europeus dos Estados Unidos, ou os amigos que a Europa contava a ter do outro lado do Atlântico, esta confiança quebrou. Quebrou, não se sabe por quanto tempo, e a história também, nós também convém termos um bocadinho uma leitura, digamos, prudente da história. A história não é sempre, não muda porque Trump chegou ao poder. Quer dizer, podemos dizer, se ele conseguir destruir as organizações multilaterais, se calhar muda. Mas nós temos que perceber que já tivemos um primeiro Trump e a seguir veio Joe Biden, o que não significa que depois de Trump não possa vir uma administração democrática de outra natureza e a relação transatlântica não se possa recompor. Vale a pena ter. Agora, o que nós não podemos é evitar que, neste entretanto, digamos, aquilo que são as consequências das posições tomadas por Trump não tenham efeitos, digamos, gravosos, como já iremos ver a seguir, nomeadamente na relação com a Rússia e na relação com a Ucrânia. E, portanto, todo este equilíbrio e a posição europeia, que durante estes últimos 4 anos esteve colada à posição americana, no sentido de proteger aquilo que era a luta ucraniana, no sentido de defender o seu território, a globalidade do seu território, da entrada russa, é natural, isto mudou tudo com o surgimento de Trump. E, portanto, a Conferência de Segurança de Munique acabou por ser uma espécie de carimbo daquilo que é a criação de um grau elevadíssimo de desconfiança entre os dois lados do Atlântico. A resposta imediata, no dia seguinte, foi a realização de uma cimeira de emergência com apenas 5 países, se não estou em erro, em Paris. Pareceu-lhe, embaixador, que foi uma resposta à altura. A verdade é que, no final, não houve, creio eu, nenhuma declaração que pudesse beliscar diretamente o papel de Vance nos 2 dias anteriores. Essa cimeira foi uma cimeira organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, que todos nós sabemos vive um momento de grande fragilidade política interna. Macron, de certa maneira, tenta utilizar o palco exterior para disfarçar a sua situação interna e também tenta utilizar aquilo que é o momento de indecisão que se vive na Alemanha. Nós sabemos que dentro da União Europeia, digamos, os 2 países que contam para o mercado do poder são basicamente a França e a Alemanha. A França, com a saída do Reino Unido, passou a ser o único poder nuclear dentro da União Europeia, portanto, sob o ponto de vista de segurança e defesa, tem um papel importante. Macron tem sido muito vocal nessa matéria. A Alemanha tem neste momento um chanceler, Olaf Scholz, que está, digamos, a sair, olhando para as sondagens, como já veremos a seguir. E portanto, Macron quer mostrar-se no centro do processo. E ao mostrar-se no centro do processo, o que é que faz? Convoca alguns países da União Europeia, isto é, convoca os principais países, a Alemanha, a Polónia, a Itália, a Espanha,
depois convoca dois outros países cujo estatuto não se percebe bem, que é a Holanda e a Dinamarca, e depois também convoca, vamos ser claros, não só o secretário-geral da NATO, onde os Estados Unidos têm uma posição predominante, mas também António Costa e Ursula von der Leyen, que lá apareceram no Eliseu para esta reunião organizada por Macron. Macron também decidiu convidar Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, que está neste momento numa posição de afastamento, aparentemente, face a Trump, depois umas primeiras hesitações, e, portanto, Macron quer se mostrar no meio disto tudo. À hora que estamos a falar, e mesmo à hora que estamos a gravar este programa, Macron decidiu reunir mais países europeus e decidiu fazer uma espécie de uma cimeira ponto 2, alargada, de certa maneira, para corresponder às críticas daqueles que tinham estado ausentes da cimeira anterior, nomeadamente Portugal, que também não tinha sido chamado à cimeira anterior. O primeiro-ministro português, e bem, num tweet muito bem escrito, colocou, digamos, o seu sentimento de exclusão, e outros primeiros-ministros europeus se calhar tiveram a mesma reação. Não se pode querer uma Europa unida e, em particular, dar força à União Europeia se tomarem medidas de exclusão de uns países no processo decisório em determinados momentos. Eu percebo a lógica de Macron de querer juntar forças e juntar as forças que contam, mas a União Europeia é um clube de muitos países e é preciso que esses países estejam sentados à mesa, independentemente da sua voz e do seu peso efetivo depois no plano material, nomeadamente em matéria de defesa e segurança, não ser equivalente aos outros. Mas essa é a regra da União Europeia, nós temos que estar todos sentados à mesa. Esta criação da Europa dos grupinhos é o caminho para a crise europeia permanente. Aliás, eu diria até, dir-me-á, embaixador, se concorda ou não, esses grupinhos são exatamente aquilo que Trump está à espera de conseguir fazer na União Europeia. Sim, aliás, é muito interessante que, por exemplo, a primeira-ministra italiana, que esteve presente nesta reunião, foi que eu tivesse dado conta, a única que não fez qualquer comentário à saída da reunião. Lembremos-nos então que Giorgia Meloni esteve em Mar-a-Lago antes das eleições americanas, digamos, foi uma espécie de ao beijamão de Trump antes das eleições. E, portanto, há ali, digamos, uma ponte que Giorgia Meloni faz. Trump quer, de facto, partir os europeus, e os americanos conseguem fazer isso permanentemente quando querem, já aqui falamos várias vezes. Agora, voltando à questão institucional, a União Europeia tem mecanismos, as chamadas cooperações reforçadas, a integração diferenciada, os círculos concêntricos, etc., tem mecanismos para fazer esta agregação de países, as chamadas coalition of the willing, os que querem ir à frente, a coligação dos que querem ir à frente. Isso é possível mobilizar essas coisas e, portanto, não é preciso estar sempre a romper com as regras, porque isso cria um ambiente de desconfiança. Particularmente, nós temos que perceber uma coisa, e é uma coisa que às vezes os líderes europeus mais fortes não percebem. Os países mais pequenos dentro da União Europeia também têm votantes. Os governos que ali estão respondem perante os seus parlamentos e precisam de ser respeitados no plano europeu para que internamente lhes possam dizer o senhor foi dar a nossa voz e a nossa vontade no plano europeu. Se os afastam, naturalmente que o próprio sentimento de pertença à Europa vai ser diminuído. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com um segundo tema que é claramente ligado a este primeiro. Até já, obrigado.